Nós vamos fazer um estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz Francisco Cândido Xavier. Todos nós que estamos interessados na mediunidade devemos estudar esse livro, que é praticamente todo voltado para o assunto, para a mediunidade. A mediunidade é um campo vastíssimo, de inumeráveis possibilidades. Não podemos imaginar que, dando uma lida rápida em O Livro dos Médiuns, nós estamos preparados para o exercício. Não, a nossa mente precisa estar recheada de informações, porque durante o transe mediúnico, nós não temos condições de ficar refletindo, pensando, olha, isso é assim, isso é assado, não. Precisa ficar muito claro na nossa mente. Daí a necessidade de nós estarmos estudando, para que essas informações fiquem bem presentes no nosso consciente. E hoje nós vamos tratar de um assunto que faz parte do dia a dia do centro espírita, da psicofonia. Praticamente a psicofonia é a mediunidade de trabalho na casa espírita, que é aquela que dá mais utilidade no socorro às aflições dos desencarnados, também dos encarnados. 2 capítulos André Luiz colocou neste livro, um tratando da psicofonia consciente, que é o capítulo número 6, o outro tratando da psicofonia, que ele chamou de psicofonia sonambúlica, mas que é a psicofonia inconsciente. Então, nós rogamos aí que os nossos irmãos e irmãs estudem, né, o capítulo na sua integridade, porque aqui nós vamos fazer um apanhado geral. Nós vamos começar hoje pela psicofonia consciente. E este assunto é abordado a propósito de um atendimento de um espírito obsessor, que é ele fala aqui, um solteirão desencarnado, mais apegado ainda às coisas materiais, especialmente a uma moça que ele é apaixonado. E ele chegou à reunião trazido por 3 vigilantes espirituais, 3 guardas espirituais, que são aqueles que fazem a proteção das reuniões mediúnicas. E apesar de não ser diretamente a psicofonia, mas eu acho interessante nós prestarmos atenção um pouquinho no que André Luiz e o mentor Aulus fala sobre isso, porque para a gente perceber como que o apego nosso à vida humana aqui na Terra pode nos perturbar. O André Luiz vai dizer que ele chegou lá numa condição bastante ruim, porque ele não conseguia perceber a situação em que ele se encontrava. Então, o Aulus explica o seguinte: é alguém a movimentar-se nas trevas de si mesmo, trazido ao recinto sem saber o rumo tomado pelos próprios pés, como qualquer alienado mental em estado grave. É muito interessante essa explicação, porque muitas vezes nós observamos isso nas nossas reuniões. O espírito está ali na reunião e não sabe o que está acontecendo. E às vezes um dialogador meio inexperiente, ele vai querer falar para o espírito onde ele está, de onde ele veio, o que ele está fazendo ali, e ele nem sabe aquilo que está acontecendo. Então é preciso muito cuidado quando nós vamos conversar com o espírito para não perturbá-lo mais ainda, ou tentar tirar informações que ele não tem condições de prestar. Desenfaixando-se da veste de carne, quer dizer, morrendo, com o pensamento enovelado, a paixão por nossa irmã, que era a moça obsediada,
hoje torturado e enferma, que sintonizou com ele, a ponto de retê-lo junto de si com aflições e lágrimas. Passou a vampirizar-lhe o corpo. Ou seja, a moça acedeu à influência do espírito obsessor e acabou sendo também influenciado por ele e entrando num estado de perturbação. A perda do veículo físico na deficiência espiritual em que se achava deixou-o integralmente desarvorado, como náufrago dentro da noite. É o que acontece quando nós passamos pela vida sem nos preparar para a vida espiritual, para o retorno ao mundo espiritual, sem pensar que existe uma vida espiritual. Aprendemos com a doutrina espírita que nós somos espíritos imortais, tendo aqui na Terra uma experiência. E isso é importantíssimo no nosso processo de desencarnação, porque pelo menos nós não vamos nos sentir tão perdidos, sem saber o que está acontecendo. Com os primeiros indicativos, é possível a gente perceber que chegou o momento e nós já estamos de volta ao plano espiritual. Entretanto, adaptando-se ao organismo da mulher amada, que passou a obsediar, olha só, a gente imagina que a obsessão é sempre com o desejo de fazer o mal, não, por amor também, quer dizer, por um falso amor, ou por uma paixão, por um apego, nós também perturbamos os encarnados, né, aqueles que estão aqui, quer dizer, o espírito perturba. Nela encontrou novo instrumento de sensação, vendo por seus olhos, ouvindo por seus ouvidos, muitas vezes falando por sua boca, e vitalizando-se com os alimentos comuns por ela utilizados. Uma verdadeira simbiose. Ele, para sentir os prazeres aos quais estava acostumado aqui na Terra, passou a se valer dos órgãos corporais, do sistema nervoso, das percepções da moça obsediada. Nessa simbiose, vivem ambos há quase 5 anos sucessivos. Olha só. Passando muito tempo no estado de perturbação, como deve ser difícil para alguém viver dessa maneira. Agora, a moça subnutrida e perturbada acusa desequilíbrios orgânicos de vulto, porque o espírito obsessor, na simbiose, ele vai absorvendo a vitalidade do encarnado, mesmo que inconscientemente, porque ele sendo mais ou menos humanizado e precisando dos fluidos, ele absorve os fluidos, as energias do encarnado de uma forma automática, sem mesmo pensar a respeito disso. Por haver a doente solicitado o nosso concurso assistencial, somos constrangidos a duplo socorro. Aqui, a obsediada, diante de tanta dor, de tanto sofrimento, acabou buscando ajuda a esses irmãos. Mas, no caso, sempre o obsessor também é um doente. E a espiritualidade, ela não atende o encarnado e deixa de atender o desencarnado. Ambos estão no processo de perturbação. Portanto, ao mesmo tempo que o centro espírita atende o encarnado, também a espiritualidade vai atender o desencarnado. Para que se cure das fobias que presentemente a assaltam como reflexos da mente dele, que se vê apavorado diante das realidades do espírito, é necessário o afastamento dos fluidos que a envolvem, assim como a coluna abalada pelo abraço constringente da era, reclama limpeza em favor do reajuste. Então, vai iniciar aí esse processo de tentativa de atendimento do espírito chamado obsessor, um sofredor, um perturbado, um doente. É assim que nós temos que pensar os espíritos obsessores. Porque se nós imaginarmos que o espírito obsessor está querendo fazer o mal, pode surgir aí, muitas vezes surge,
um sentimento de indignação, mesmo de raiva. E aí nós sintonizamos cada vez mais com o próprio espírito. Então, com esse sentimento de compaixão que nós temos pelo espírito obsessor, é possível também atendê-lo nas suas necessidades e desenlaçar os fluidos que envolvem ambos. Então, este capítulo da psicofonia consciente está no capítulo 6. E a médium psicofônica é a médium Eugênia. Ela é uma médium consciente. Então, vamos ver os tópicos. O obsessor, que vamos chamar de sofredor, que se comunicará, é colocado ao lado da médium. Quando nós estudamos lá no nosso curso do Jesus de Nazaré, nós vimos lá que a comunicação mediúnica, ela se processa em 3 fases. A atração, a aproximação e envolvimento. Aqui o espírito já está próximo, já está atraído para a médium. O mentor da casa, o mentor da reunião, aplicou raios luminosos, quer dizer, fluidos do próprio mentor para auxiliar a médium, que André Luiz relata como raios luminosos. São raios mentais acompanhados de fluidos vitais na região da glote, da garganta, da médium Eugênia, porque a mediunidade de psicofonia, toda a região da fala, desde o encéfalo até os órgãos da garganta, da língua, do pulmão, tudo isso é preparado para que a médium ou o médium possa trabalhar de maneira eficiente e saudável. E, além disso, aplicou forças magnéticas sobre o córtex cerebral, que é a região que recobre o cérebro, que tem a ver com memória, com raciocínio, com pensamento. Eugênia alma, porque a personalidade Eugênia tem o corpo, tem o perispírito, tem o espírito. Então, a Eugênia alma, com o perispírito, afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele, a distância de alguns centímetros, ficou ali pertinho do corpo, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico ao qual se justapunha a maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Então, o espírito comunicante senta na mesma cadeira da médium. Muitos falam assim: a psicofonia é uma irradiação mental, o espírito fica de longe. Não é assim. Também pode ser assim, dependendo da situação. Mas, em muitos casos, especialmente em espíritos obsessores, espíritos sofredores, muitas vezes há essa justaposição do perispírito do desencarnado comunicante com o corpo e também perispírito do médium. Então, médium, alma, com o perispírito, está do lado, e o espírito sentou na cadeira e apoderou-se do corpo, como se estivesse se debruçando numa janela, quer dizer, envolvendo ali a médium, o corpo da médium. Então, o corpo da médium seria a janela e o espírito está ali debruçado sobre o corpo. O quadro, quer dizer, a situação, né? Comparado às situações do mundo vegetal, quando uma planta se desenvolve à custa de outra, correspondia a sutil processo de enxertia neuropsíquica. Nós já falamos sobre isso, sobre enxertia, quando falamos de obsessão, de influência espiritual. Por que é enxertia? Porque a mente do desencarnado vai ser enxertada ali também na mente da médium
e no seu cérebro vai haver uma comunhão mental de pensamentos. E nesse processo aí, ó, leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia, desligada do veículo físico, ao cérebro da entidade comunicante. São os pensamentos, são os fluidos de ambos que permanecem ligados, que vão estabelecer a conexão, a comunicação. Não há milagre, é tudo uma questão de física, de química. As coisas acontecem por um processo. E nós precisamos entender esse processo, porque vai explicar como que o médium se sente durante a manifestação. As sensações, os pensamentos. É por causa dessas ligações que são feitas mente a mente, perispírito a perispírito. Há um prolongamento das forças perispirituais, dos centros de força do perispírito, que vão se conectar com também as forças da médium, tanto no corpo como no perispírito. Embora senhoreando as forças de Eugênia, o espírito permanece controlado por ela, a quem se emana pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentaliza e pretenda dizer. Então, o espírito comunicante vai se apoderar do sistema nervoso do corpo e vai, com isso, comandar o corpo, porque nós comandamos a mão, a boca, o pé, tórax, pelo sistema nervoso. Né? Utilizamos as funções cerebrais, todo o sistema nervoso, as redes nervosas, para poder mexer o corpo. Então, nessa comunhão, o espírito vai se utilizar mesmo do corpo da médium, por permissão dela, que está ali do lado, vendo o que está acontecendo. Mas tudo está controlado pela médium alma, não pelo seu corpo. Vocês já ouviram falar sobre o cordão de prata, o cordão fluídico, que sempre liga o perispírito ao corpo, quando nós estamos vivos, encarnados. Então, esses fluidos do corpo e do perispírito, da médium, permanecem interligados aí constantemente, de tal maneira que a médium, alma, vai ter ciência de tudo aquilo que o espírito está pensando e vai falar. Porque ela está intimamente conectada com ele. É como se ela estivesse pensando. Então, o espírito aposta-se temporariamente do órgão vocal da médium, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio por intermédio das energias dela. Mas a médium comanda firme as rédeas da própria vontade. E continuando, para a gente reunir os pensamentos, age como se fosse enfermeira, concordando parcialmente com os caprichos de um doente, mas consciente de todas as intenções do espírito, reserva-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Então, na psicofonia consciente, a médium ou o médium sabe exatamente o que está acontecendo, o que deseja o espírito e o que ele pretende falar. Então, a condição do médium consciente, do todo médium em geral, na verdade, é de o primeiro enfermeiro, é do primeiro atendente que está ali para envolver o espírito nos seus fluidos. E é por isso que, ao se assenhorear do corpo da médium, ao se conectar com ela, ele passa a ser influenciado também pela própria médium, a ser dominado também pela própria médium. E aí ele vai conseguir um certo equilíbrio, porque
é imposto ou é auxiliado pela médium. E com isso, toda aquela perturbação que ele sentia, desarmonia, começa a se acalmar. Por isso a importância do preparo do médium. Preparo mental, preparo moral, emocional, para ajudar de maneira eficiente o espírito que está se comunicando por seu intermédio. Então ele fica ali, o médium, né? O médium fica ali, tolhendo, auxiliando, evitando os excessos que o espírito possa tentar provocar ou exteriorizar naquele momento, né? Corrigi-lo, como diz aqui, em qualquer inconveniência. Então, pela corrente nervosa, quer dizer, pelo sistema nervoso, a médium conhecerá as palavras na formação, apreciando-as previamente, de vez que os impulsos mentais do espírito repercutem sobre o pensamento como verdadeiras marteladas. Aqui é interessante. Os impulsos mentais vão constituir marteladas quando o que o espírito pensa e vai querer falar está em desacordo com a nossa maneira de pensar, com a nossa moral. Nós já falamos sobre o fato do médium ter o hábito de falar palavrão, por exemplo, ou de se expressar agressivamente. Ora, se o médium aceita com naturalidade falar palavrão, o palavrão do espírito, a palavra obscena do espírito, indecorosa do espírito, não vai chocar o médium, quer dizer, não vai ser uma martelada mental, de tal maneira que o médium vai evitar que ele fale. E é por isso, então, que muitos médiuns despreparados acabam exteriorizando palavras que não deveriam ser pronunciadas, aqueles abusos, aqueles excessos que são depreciativos. Então, o médium consciente, com esse preparo, vai perceber aquilo que o espírito quer falar e vai impedir que isso aconteça. Então, continuando, pode, assim, frustrar-lhe qualquer abuso, fiscalizando-lhe os propósitos e expressões, porque se trata de uma entidade que lhe é inferior, pela perturbação e pelo sofrimento em que se encontra, e a cujo nível não deve arremessar-se se quiser ser-lhe útil. Ou seja, o médium não pode descer à condição do espírito, condição moral e de desequilíbrio. Precisa se elevar cada vez mais, através da oração, através do preparo, para poder influenciá-lo para o bem, para ajudá-lo naquela sua condição de desequilíbrio emocional, sentimental, em que se encontre. Vejamos como que é importante o preparo do médium, não só na reunião mediúnica, mas durante toda a sua trajetória. O espírito em turbação é um alienado mental requisitando auxílio. E o médium é o primeiro socorrista. Mas se cai no padrão vibratório do necessitado que lhe roga serviço, há pouca esperança no amparo eficiente. Ou seja, se o médium já não está contribuindo com as suas condições boas, imagina como vai ser difícil para o dialogador conversar com o espírito, orientá-lo, ampará-lo, encaminhá-lo. É um trabalho conjunto. O médium não é só um aparelho, como se costuma dizer. O aparelho é o corpo, o instrumento é o corpo. Mas o médium, ele é um companheiro, ele é um trabalhador. Ele precisa e deve dar a sua contribuição. É ele, ali como diz o primeiro enfermeiro, é o médium que deve dar a sua contribuição como participante daquele trabalho na reunião mediúnica. Então, se ele se rebaixa à condição daquele a que ele deve socorrer, claro que o trabalho da espiritualidade, do grupo mediúnico, vai ser muito mais difícil. O médium, pois, quando integrado nas responsabilidades que esposa, tem o dever, olha a palavrinha, né? Tem o dever de colaborar na preservação da ordem, da respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados, permitindo-lhes
a livre manifestação até o ponto em que não colida com a harmonia necessária ao conjunto e com a dignidade imprescindível ao recinto. Então, é um local de trabalho, é um local elevado, é um pronto-socorro, e nós precisamos manter essa dignidade, esse equilíbrio, essa ordem, essa harmonia que se exige no trabalho com as coisas superiores, sublimes, as coisas divinas, e no trabalho que nós temos com a dor alheia. No caso de entidades em desajuste, o médium não deve se manter a longa distância do corpo, mas quando o espírito é bom e há segurança, pode ir até muito longe. Então ele faz um desdobramento. Imaginemos que naquele momento seja o mentor a transmitir uma mensagem. O médium, então, muito mais tranquilo, porque o seu corpo está sendo bem cuidado, bem protegido. Se quiser, se houver alguma necessidade, pode se afastar. No entanto, quando o mentor surge, certamente vai deixar alguma mensagem boa, positiva, e o médium deverá estar ali acompanhando. Aqui o Aulus apenas está explicando que quando chega o ladrão, é preciso ter vigilância. Ou seja, quando chega um espírito que pode danificar o corpo, como pode também prejudicar a harmonia da reunião, é preciso vigilância, é preciso estar presente. Mas, teoricamente, é possível, no caso de uma manifestação elevada, que o espírito do médium, né, se afaste do corpo, que fica ao cuidado daquele que lhe é superior. Se preciso, a médium poderá retomar o próprio corpo no átimo. Acham-se ambos num consórcio momentâneo, em que o comunicante é a ação, mas no qual a médium personifica a vontade. Em todos os campos de trabalho, é natural que o superior lhe seja responsável pela direção do inferior. É a ascendência moral. De tal maneira que, como acontece quando nós estamos num sonho, no pesadelo, e percebemos algum perigo para o nosso corpo, nós retornamos rapidamente ao nosso corpo. O médium, o psicofônico, continua também com essa possibilidade. Ao perceber algum desarranjo, algum perigo, ele automaticamente retoma o seu corpo, porque o corpo é dele, e afasta naturalmente, por consequência, o espírito que está ali se comunicando, porque ele está vigilante, porque ele está atento. Eugênia, fora do veículo denso, escutava todas as palavras que lhe fluíam da boca, transitoriamente ocupada pelo peregrino das sombras, arquivando-as de maneira automática no centro da memória. Aqui está a explicação por que nós falamos psicofonia consciente. Porque as informações, as palavras, os pensamentos, até mesmo as emoções do espírito, são registradas, arquivadas na memória do médium, na memória perispiritual, mental, de tal maneira que, durante o transe, ele sabe o que está acontecendo, e quando retorna, depois do transe mediúnico, quando ele sai da comunicação, ele sabe exatamente aquilo que aconteceu e pode fazer uma avaliação, um juízo de toda a situação, de toda a comunicação. O sofredor se queixa das cadeias que o prendem, cadeias essas que em 50% decorre da contenção cautelosa da médium. Porta-se dessa forma como um doente controlado. Quem já participou de reunião mediúnica, muitas vezes já ouviu o espírito dizer: me soltem, porque me amarraram. É uma impressão, porque ele não consegue se movimentar, não consegue movimentar o corpo que está utilizando naquele momento. Mas é por ação mental, por contenção. Porque o médium, embora tenha cedido o seu corpo, não o cedeu inteiramente. Ele está ali controlando também.
pelo perispírito, de tal maneira que, ao impedir mentalmente que os braços se batam, que as pernas se movam, que a boca fale o que não deve, o controle é do médium. E o espírito comunicante acha que está ali amarrado de alguma maneira, quando não é verdade. Então é importante para o dialogador saber disso. E não confirmar que ele realmente está amarrado pelos vigilantes que estão impedindo que ele se comunique. Embora isso possa, eventualmente, acontecer pelos vigilantes para impedir eventual descontrole excessivo. Se a médium relaxasse a autoridade, não estaria em condições de prestar-lhe benefícios concretos, porque então teria descido ao desvairamento do espírito. É um complemento daquilo que já foi falado, que é preciso manter um pensamento forte de fé, de coragem, de determinação, para que a ação do médium, espírito, né, médium, alma, né, fora do corpo, realmente contenha. E aí entra essa questão, fé, coragem, né, segurança, confiança, que são atitudes mentais importantes para que que o médium, ele consiga dominar, né, exercer uma influência positiva sobre o espírito comunicante. Do contrário, né, será o espírito que vai influenciá-lo, tomar posse. Um médium passivo em tais circunstâncias pode ser comparado à mesa do serviço cirúrgico, retendo o enfermo necessitado de concurso médico. Se o móvel especializado não possuísse firmeza e humildade, qualquer intervenção seria de todo impossível. Então, é a contribuição firme, segura, que o médium deve exercer sobre o trabalho que está sendo realizado, a comunicação e o enfermo. No caso, a médium Eugênia não vê o espírito com clareza, porque está concentrada no esforço de preservação das próprias energias e na prestação de auxílio com todas as suas possibilidades. Entretanto, reproduzem-se nela as aflições e os achaques do socorrido. Sente-lhe a dor e a excitação, registrando-lhe o sofrimento e o mal-estar. Ou seja, a médium também sofre. Há uma comunhão, né? Há uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma aflição emocional, uma tristeza, uma angústia, uma raiva. A médium também sente aquilo, porque está intimamente ligado com aquele pensamento do espírito, com o espírito comunicante. Né? Nem sempre, porém, o médium consegue ter clareza do espírito, né, das suas condições, da sua roupa, da sua origem, do seu nome, porque não só o espírito está perturbado, mas como também a médium está concentrada ali na comunicação do evento que está acontecendo. A médium consciente pode ter dúvidas sobre se as palavras proferidas pertençam a ela mesma, podendo vacilar. O que não foi o caso aqui do capítulo da médium Eugênia. Mas é muito comum nos médiuns iniciantes, que ainda não têm segurança. Porque, como é de mente a mente, é muito sutil. Nem sempre a comunicação envolve, de uma forma mais intensa, o corpo físico, mas é muito mental. E então, o médium iniciante fica ali. Será que é meu? Será que não é? Será que eu falo? Será que eu não falo? Nós já orientamos a respeito disso. Normalmente, esse pensamento é um pensamento repetitivo. O que eu estou fazendo aqui? Eu preciso de ajuda. O pensamento passa a se repetir constantemente, indicando que não é do próprio médium, porque o médium sabe o que está fazendo ali, ele não tem aquele tipo de dor, não tem aquelas dúvidas quanto ao fenômeno. Mas é natural que isso aconteça, e se acontece ao médium iniciante, nós recomendamos que chame o dialogador, o companheiro, e explique o que está acontecendo, e então será ajudado. Nesse caso, a médium emitiria da própria mente positiva recusa, expulsando o comunicante e anulando preciosa oportunidade de serviço. A dúvida, nesse caso, seria congelante faixa de forças negativas.
Porque na dúvida, no medo, na insegurança, rompe-se a comunicação, a influência do pensamento do espírito comunicante. E então, deixa de existir a comunicação, deixa de existir o evento mediúnico. Portanto, vamos nos preparar sempre para esse trabalho que é muito importante, que é muito usual na casa espírita na atualidade. Encerramos assim a psicofonia consciente. Vamos abrir para perguntas. Na próxima semana, vamos conversar sobre a psicofonia inconsciente, ou como disse André Luiz, a sonambúlica. Se alguém quiser perguntar, comentar, fique à vontade. Pois não, Eleusa? Eu tenho dúvida. Toda comunicação, aliás, a postura de um espírito, no caso do exemplo hoje, ele era um obsessor, né? Sim. E ele exemplificou como ele estivesse debruçado sobre uma janela e sentou-se, né? Se é um espírito mais elevado, quando ele vai fazer a transmissão, né, para o médium, ele não tem essa mesma postura ou depende? Ele pode ficar de pé ao lado do médium, longe do médium? Exatamente. Ele não precisa se justapor ao corpo físico, não precisa usar diretamente o corpo físico. Ele transmite o pensamento numa irradiação, uma telementação. Se ele sentir uma necessidade específica de fazer isso, ele até poderá, porque ele é um espírito superior. Mas, no caso de uma comunicação, ela pode ser simplesmente mental, sem necessidade de sentar na mesma cadeira em que está o corpo da médium. Ô, Donizete, Oi, Nestor. tem alguma coisa assim a ver? Você falou que o espírito ele fica encostado na pessoa, né? E ele aproveita da alimentação dela, tudo também, para tirar o proveito um pouquinho também, né? Isso aí não tem nada a ver de essa pessoa chegar depois, assim, ele entrar num estado anorexo. Ah, sim, a moça aqui do caso, a obsediada, ela já estava ficando doente. Porque o espírito, na simbiose, ele vai absorvendo os fluidos vitais. Porque o espírito que ainda não se desprendeu das coisas da Terra, ele é meio humanizado. Os fluidos dele, do perispírito, são grosseiros. E para se manter um pouco vitalizado e mais equilibrado, no mínimo de equilíbrio, ele precisa de fluidos, precisa de uma, entre aspas, de uma alimentação. E é por isso, então, que ele se aproxima dos encarnados para buscar esses fluidos vitais para se manter. E isso acontece em vários setores da vida, não necessariamente numa obsessão. André Luiz cita o caso de familiares desencarnados que participavam do almoço, absorvendo os fluidos dos alimentos. Outro caso que o espírito absorvia os fluidos, o prazer do alcoolista que estava bebendo. Então, os espíritos se justapõem perispírito a perispírito conosco, o nosso corpo, e absorve os nossos fluidos. E aí, o que acontece? Ele vai sugando os nossos fluidos, e nós vamos ficando adoentados, porque não conseguimos repor de maneira adequada aquilo que nós perdemos. E, além disso, vamos lembrar que a perturbação também acontece a nível mental e emocional, o que piora ainda mais a situação. Então, o capítulo da obsessão e da influenciação espiritual é muito importante para todos nós, para que a gente não se deixe ser envolvido por esses espíritos que podem nos influenciar para o mal. Eleusa, você abriu o microfone, quer falar?
outra dúvida, mas deixa para os companheiros. Não, eles estão acanhados, pode falar. Eu tenho dúvida mesmo. Um recém-desencarnado, Donizete, que não tenha vivido nesta encarnação a consciência de uma vida espiritual, nós aqui, a gente tem, digamos assim, o poder, nós podemos ajudá-lo a entender onde ele está, o que está acontecendo, ou não, ou isso cabe aos mentores que vão recebê-lo e vão devagar, ele vai se conscientizando. Nós temos como ajudar? Nós podemos ajudar com as nossas orações. Isso ajuda o espírito a despertar? As nossas orações? Vai ajudar o espírito. Por quê? Porque a espiritualidade superior, os nossos mentores, ao saberem do nosso interesse por aquele sofredor, aquele desencarnado, vai fazer o possível para ajudar. Mas ele ser ajudado, ele despertar, ele ter consciência da realidade, vai depender das condições espirituais dele, da vida que ele levou na Terra, da fé, da consciência espiritual. Então, não é um mecanismo automático, né? Não basta chegar e dizer para ele, olha, você já morreu, você está na espiritualidade. É preciso tomar muito cuidado, né? Porque o espírito pode não estar preparado para essas informações. O livro E a Vida Continua dá bem uma noção sobre como a espiritualidade toma cuidado ao revelar para um desencarnado que ele morreu. Porque pode ser motivo de choque, de perturbação emocional. Tá, então, só para eu ficar bem ciente, nós podemos ajudar em uma parte, com as nossas orações e vibrações, né? Isso. Em outra, não. É o que nós temos que fazer. Ok, obrigada. Não adianta você querer ficar conversando mentalmente com o desencarnado. Você já morreu. Vai para a espiritualidade. Tá. Vai para nosso lar. Entendi. Nada disso. E, Donizete, também acontece que quando ele chega numa reunião mediúnica, que ele vai ter, assim, ficar sabendo que ele desencarnou também, né? Também não, Nestor. Só em último caso nós falamos ao espírito que ele desencarnou, que ele morreu. Se for bom, se for necessário. Então, falar para ele, se ele não sabe ainda que morreu, porque é a palavra usual, não é algo que nós devemos ter em mente. O espírito tem que sair daqui sabendo que ele morreu. Não. Porque isso pode ser mais perturbador para ele do que a própria situação. Não, porque ali no caso, quem vai falar é o mentor? O dirigente. Não. O dialogador, eventualmente, pode dizer. Se estiver dentro do contexto, se o espírito estiver preparado. Porque, às vezes, o espírito já sabe, ele sente que morreu. E aí você entra com a informação, explicando, mostrando para ele que isso aconteceu. Porque ele já está preparado. Aí o dialogador tem que ter essa sabedoria, essa perspicácia de sentir, de perceber que é o momento. O que eu quis dizer é que não se pode tomar como requisito de um diálogo dizer para o espírito que ele morreu.